Olá, queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E aí, nesse sábado também uma satisfação, apesar da sexta de ontem ter sido uma sexta muito pesada para a população aqui de Apodi, da região também, lá na cidade de Itaú também. Ontem faleceram pessoas queridas da cidade, mas a gente segue cumprindo aí nossa labuta, né? Apesar de alguns dizer que nós professores não trabalhamos, mas enfim, né, esse julgamento deixa aí para quem não conhece. E aí na aula de hoje nós iremos fazer justamente isso, fazer uma abordagem, né, a pandemia e sociologia, como é que está dialogando, alguns já têm alguma produção em relação a isso, quais são as categorias que estão mais presentes dentro dessa dinâmica. E aí, como hoje é uma aula extra, um sábado, né, uma aula extra, é um assunto que independe de série, né, serve para todas as turmas. E aí eu não vou passar a tarefa, né, nós já programamos as nossas notas, já organizei como é que a gente vai fazer as tarefas. E aí nós temos para hoje apenas uma enquete que eu deixei aqui embaixo, ou aqui em cima, não sei onde ela fica. Às vezes as tarefas ficam em cima do vídeo, às vezes ficam embaixo, mas a maioria das vezes fica em um link embaixo, ou lá em enquetes, né, do seu lado esquerdo, lá no menu tem enquete e vai estar disponível. Mas acredito que você abrindo a aula é mais fácil você clicar no link aqui embaixo e responder a enquete. E aí a frequência, essa enquete será uma forma de frequência, né? Então quem participou, quem preencher, é só um clique, minha gente, muito simples. É só abrir lá e clicar sim ou não. Só tem duas alternativas, ok? E no finalzinho eu retorno para explicar essa enquete que valerá como frequência. Então vamos que vamos sobre vidas. Não são sobre números que nós estamos falando, gente. São sobre vidas. Nós temos aí os balanços de casos recuperados, de casos confirmados e dos mais tristes, óbitos confirmados. Quase aí 500 mil de pessoas, de vidas que partiram de forma precoce, na maioria delas, na grande maioria delas, né? E isso é muito triste, principalmente para as famílias que têm seus entes queridos, né, dentro desse volume. Isso a nível de Brasil, né? Esses dados são do Brasil. E aqui em Apodi, gente, nós temos também tristes casos. Nós temos aí o boletim de ontem, né, dia 21, às 22 horas, 85 óbitos, 86 famílias que sentiram a dor da perda de um ente querido. É muita gente. E ainda nós temos 293 pessoas em isolamento, 24 hospitalizadas. Isso, né, muito preocupa, a questão social, é um fenômeno social, essa pandemia que tem afetado vidas, que tem afetado nossas relações, tudo, as várias instituições sociais têm sido afetadas pela pandemia. Inclusive, esse ato aqui de nós estar gravando essa aula para vocês estarem aí, a gente está distante, não está em sala de aula, tudo se alterou com esse processo da pandemia. Então, nós temos aí, se tratando de número, esses tristes números. Em relação a conteúdo, tem um livro, né, que eu quero indicar para vocês, é de fácil acesso na internet, tem um PDF aí muito fácil, que esse português aí, o Boaventura de Souza Santos, fez um livro, que ele denominou A Cruel Pedagogia do Vírus. É um livro interessante porque ele vai apresentar diversas categorias dos trabalhadores, como é que as mulheres estão convivendo com a pandemia, né, essa sobrecarga de trabalho que já tinha com a pandemia, as crianças que ficam em casa, isso gera ainda mais trabalho doméstico, né? Então tem toda uma série de questões, a população indígena também discute. Então tem toda uma várias categorias e de uma forma geral também. É um livro pequeno, dá para você ler um dia e é bastante interessante, né? Ele foi publicado em 2020, então é uma discussão muito recente que ele produziu em meio à pandemia, ele conseguiu fazer esse livro, Boaventura Souza Santos, e aí eu indico para vocês, e é uma fundamentação, né? Quem for desenvolver projetos científicos, né, que for falar de pandemia, tá aí uma das referências bibliográficas que podem servir a vocês. E aí, uma das categorias centrais dentro desse período de pandemia é o trabalho. O trabalho sofreu diversas modificações, né? Nós já tínhamos uma taxa de desemprego altíssima, né?
E aí, com a pandemia, esse desemprego tem um aumento, fica oscilando, né? Mas em 2020 a maioria dos quadros apresentam como um aumento do desemprego, né? Em virtude, principalmente do trabalho informal, em virtude da dinâmica de organização social que nós vivenciamos. Né? O trabalho informal cresce, mas a taxa de desemprego segue em 14,1%. O trabalho informal, então, ele cresce, né? Daqui a pouco a gente vai falar de uma categoria que, inclusive, é uma categoria nova, um conceito novo aí dentro do mundo do trabalho. Quase 4 milhões de pessoas voltaram a trabalhar no trimestre encerrado em novembro, né, do último ano, 2020. Então nós temos aí, gente, uma presença muito grande do desemprego. Após um ano de pandemia, já passamos aí um ano de pandemia, mais de um ano, né? E aí, Brasil tem recorde de desempregados. O desemprego é um fato, um fato social, pode ser um fato social, né? Um fenômeno social, melhor. Um fenômeno social, gente, que gera vários danos, né? Quem tem um parente desempregado, ou de repente, se você é um jovem trabalhador e está desempregado, dá para perceber como é difícil ser desempregado. O Brasil registrou um recorde histórico de 14,4 milhões de pessoas em busca de emprego no período de dezembro de 2020 para fevereiro de 2021. 14,4 milhões é muita gente procurando emprego, né? E nós não temos, né? O papel, vou daqui a pouco falar do Estado. Um aumento de 2 milhões em comparação com um ano atrás, quando nós não tínhamos, né, pandemia. Quando a pandemia de coronavírus havia acabado de chegar ao país. Estava chegando ainda, nós não tínhamos sentido ainda o impacto. Né? Informaram fontes oficiais nesta sexta-feira 30. Então, nós temos aí um universo de 14, né, milhões de pessoas desempregadas e temos um trabalho informal crescente. E aí tem um conceito que surgiu agora nas discussões da sociologia do trabalho, que é a uberização do trabalho, né? A figura da precarização do trabalho, né? O Uber, os entregadores, os motoristas de aplicativo, né? Tem várias características aí nessa charge que podem identificar como é que está a situação, né? Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga no fim de semana, eu acho que no final de semana trabalha até mais. Ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar nessa função, né? Às vezes ele aluga bicicleta ou a moto para trabalhar, às vezes é dele, e às vezes a empresa para a qual ele trabalha, se a moto quebrar, a empresa não está nem aí, ele que vai arcar com os prejuízos, né? Ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado de ninguém. Ele trabalha, né? Ele é um autônomo, trabalha por sua conta própria, né? Então ele não é CLTista, ou seja, ele não segue as leis trabalhistas, né? Da consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então ele não tem direito algum, né? Ele não tem direito algum em relação ao trabalho. Isso então é um novo sujeito, trabalhador, proletariado que vende sua força de trabalho. No entanto, dentro dessa organização, né, que nós estamos existe, né, incentivo a essas empresas, e essas empresas não têm menor obrigatoriedade trabalhista ou de qualquer outra relação que possa assegurar algum direito a esse trabalhador. Então isso é um fenômeno que cresceu muito agora na pandemia, né? O fato das pessoas não poderem sair de casa, não devem sair de casa, aquelas que podem, e isso cresceu muito, essa organização do trabalho. E também pela alta taxa de desemprego, né? Como tem um desemprego, as pessoas procuram se virar de qualquer jeito, porque é necessário ter trabalho para a sobrevivência, né? São pais e mães de famílias ou pessoas sozinhas mesmo, mas que precisam ter uma renda. E aí, como não tem emprego, né, o jeito é se submeter a esses empregos que são mais fáceis de conseguir, que também não são tão fáceis assim, a depender do tamanho da cidade. E aí incorre nessa diversidade de problemas sociais em virtude do desemprego.
Tem um livro, né, de Ricardo Antunes, que ele produziu em 2018, sociólogo, né, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. Né, ele vai discutir, trazer essa nova organização. Né. Tem um livro, acho que eu tenho até aqui, ele é A Corrosão do Caráter, de Richard Sennett, que ele vai discutir, né, as transformações que o trabalho, né, passa a ter, essa questão da flexibilização, essa questão de você entrar numa empresa e de repente mudar para outra empresa. Durante a sua vida você não tem mais aquela solidez de passar 20 anos numa mesma empresa. Né? Às vezes nem mesmo a empresa sustenta tanto tempo assim. Então tem toda uma velocidade, né, que também está dentro daquela modernidade dentro de Zygmunt Bauman. Né? Tem toda uma velocidade de mudanças no mercado de trabalho e o trabalhador também. Então, Ricardo Antunes vai trazer esse privilégio como uma forma, no sentido figurado, né? Esse privilégio que novas gerações estão por vir dentro dessa política, né, cada vez mais neoliberal, o Estado interferindo menos na economia e as empresas, né, tendo muita autonomia e fazendo cada vez mais a precarização, visando o lucro. Né? À medida que visam muito lucro, eles não querem saber do bem-estar do empregado. São poucas empresas, ou quase nenhuma, que dão atenção às condições mínimas de sobrevivência do empregado, que dá condições, que dá aparelhos, que dá condições, né, que oferece, não oferece não, na verdade obedece às leis e concede os direitos que já foram conquistados pelos trabalhadores, né, diversos de férias, 13º, hora extra, são vários direitos que foram conquistados, não foram concedidos pelo Estado ou pelo mercado privado. Né? Foram direitos com muita luta, né? Principalmente da organização sindical, sindicatos que lutaram para que nós tenhamos hoje esses direitos que nós temos. Então, e aí Ricardo Antunes faz uma atualização desse proletariado da era digital. E aí o Estado, né? Como é que o Estado agiu durante essa pandemia? Né? Uma das ações que mais teve impactos dentro dessa pandemia foi, né, a criação do auxílio emergencial. É aí uma proposta, né, que vale salientar que não partiu tão somente do Poder Executivo, mas também do Congresso, de alguns parlamentares. E aí o Ministério da Cidadania informa que 39,1 milhões de famílias foram beneficiadas com o retorno do auxílio emergencial em 2021. Né? O número de atendidos está abaixo do previsto inicialmente pelo governo, que era de 45 milhões de pessoas. O auxílio emergencial, gente, ajudou muitas famílias, né? Foi uma iniciativa muito boa, que infelizmente ainda está tendo, mais reduzido pela metade. Então, porque a pandemia ela tem uma atuação muito regional. Né? Existem cidades com um número elevadíssimo, é o caso da nossa nesse momento, mas nesse momento existem cidades também e países, inclusive, que já conseguiram superar a pandemia. A gente vê isso daqui a pouco quando a gente for falar em globalização. Então o Estado, né, inclusive está tendo uma CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as ações do Estado aqui eu vou colocar como governo, né? Como foi que o governo agiu em 2020 para solucionar, em relação a uma estratégia que tem da gente combater, né, amenizar os danos da pandemia, do coronavírus, é a vacina. Então é importantíssimo que a gente possa compreender como foi que o Estado se relacionou nas compras, na distribuição, né, da oferta, do incentivo, nas políticas que eles realizaram da vacina em 2020, para que a gente tivesse esses resultados que nós temos hoje. O papel do Estado é fundamental para combater esses impactos da pandemia. E a gente percebe que o Brasil tem deixado muito a desejar no que diz respeito, principalmente o que aconteceu em 2020 com uma política, né, que a gente chama de negacionista. Inclusive tem Bembe, acho que Bembe tem um livro, né, A Necropolítica, que vai trazer algumas ações assim relacionadas à discussão política, que é bastante interessante. Eu esqueci de colocar aqui, mas
A Necropolítica é um livro também que nos serve para entender e compreender algumas ações de alguns gestores do Estado, né? Estado, governo. E aí, por fim, uma das últimas categorias que nós temos aí que compreender é a globalização, né, e coronavírus, né? Nós temos aí surge na China, mas se espalha por todo o mundo. E aí agora nós temos já países já superando, né? A própria China, onde o vírus vem a surgir, já está bem superada em relação ao cotidiano das pessoas, às questões de segurança, né? Estados Unidos aí conseguiu controlar, um país que tem os mais altos índices tanto de casos como de óbitos, e já tem aí um avanço, né, do controle, tem uma elevada taxa de vacina, né? Por isso que eu digo, a questão do Estado influencia muito, né, nas nossas realidades, em nossas vidas. E aí eu trouxe um quadro que diferencia os 4 momentos de uma doença, né? Não é propriamente sociologia, né, mas o surto, né, que é um aumento repentino de um número de casos, né? De repente você tem dengue, de repente no mês de maio um número elevado de dengue, então aí você tem um surto de uma doença, né? Epidemia, quando há aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitada a uma região. De repente a epidemia já ultrapassa de uma região para outra, é algo também que não se espera. Então a saúde vê como epidemia. A endemia ocorre com certo número de casos da doença controlados em determinada região. E essa que nós estamos vivenciando, que é a pandemia, quando extrapola todos os limites regionais, territoriais do mundo. E aí nós, diante de um mundo globalizado, onde as pessoas, né, diariamente saem do Brasil, vai para a China, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vem mercadoria da China, a gente compra coisa da China, exporta coisa para lá, o mundo está todo interligado. Esse processo tão falado aí pelo geógrafo Milton Santos, né? A globalização, inclusive classifica os tipos de globalização. Mas enfim, e aí a globalização, né, contribui para essa disseminação. Então nós temos aí uma pandemia, um vírus que está disseminando pessoas de diversas nações, né? Não, o Brasil é só um dos casos, inclusive um dos piores casos no mundo. Infelizmente é onde tem o país que está morrendo mais gente em todo o planeta, e a gente visualiza e cada vez está ficando algo descontrolado, né? Ainda bem que está chegando vacina, né? Que essa vacina chegue e a gente possa reduzir esses números, beleza? Então é isso, gente. Aí por fim tem a enquete que eu falei, né? Para que eu quero fazer um trabalho em relação a isso. E aí vocês irão apenas responder a seguinte questão: você ou alguém de sua família em primeiro grau, né? Primeiro grau vocês irão considerar, né, aquelas pessoas que estão com você, né? Seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, né, que moram com você. Principalmente pai, mãe, irmão, né? Quem já tiver filho também, filho, filha. Primeiro grau, o círculo mais próximo, né? Aqui não é... Não, meu primo que é filho da minha cunhada. Não, a gente vamos considerar, considere, faça o seguinte exercício, né? Quem mora comigo, né? Meu pai, minha mãe, sou criado pela minha avó, pelo meu avô. Nesse caso, aí vocês colocam o primeiro grau, né? Então, no ciclo de sua casa, alguém já testou positivo? Sim ou não? Então você vai clicar sim ou não e enviar. Pronto, não precisa enviar arquivo, a enquete já é só clicar. E eu acho que não sei qual é a palavra, eu esqueci a palavra que tem lá embaixo. Se é enviar, se é voltar. Somente isso, beleza? Então é isso. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem, mantenham as tarefas em dia, cuide da mente, cuide da família. Enfim, se cuide, né? E tenha muita positividade na vida de todos e de todas, beleza? Tchau, tchau, gente.